Havia algo que não combinava naquela mão. Uma mão de mulher enrugada nas juntas, com manchas esbranquiçadas nas pontas dos dedos onde o produto multiuso havia tirado a cor ao longo de anos de uso diário. Não semanas, não meses, anos. Essa mão segurava um guardanapo de papel marrom poroso, do tipo que as lanchonetes colocam nos dispensadores de plástico ao lado do ketchup. E sobre aquele guardanapo inadequado, em letra cursiva regular e tinta azul de caneta esferográfica barata, uma equação química estava sendo finalizada com a naturalidade de quem anota um número de telefone. Em algum lugar do andar, um relógio de parede caro marcava o tempo com a insistência dos objetos que custam muito e existem apenas para lembrar as pessoas disso. E havia outro som menos distante, mecânico, sem urgência menos de uma impressora de fax cuspindo um documento. O papel saía lentamente e quem conhecia aquele som específico reconhecia pelo ritmo e pelo silêncio que o seguia que o que chegava não era uma aprovação. A voz era feminina, baixa, sem inflexão emocional, como alguém ditando os passos de uma receita que já sabe de memória. A ponte de hidrogênio entre o ligante BAD e o recipiente está invertida. É por isso que seus pacientes estão tendo paradas cardíacas. É um erro de cálculo de primeiro ano de graduação. O rosto do homem à frente dela contava uma história que ele preferiria que ninguém lesse. Pálido como cera de vela recém-apagada. O suor escorrendo pelo colarinho da camisa de seda italiana com a insistência de algo que o corpo decide por conta própria. Os olhos estavam fixos no guardanapo sujo que a mulher segurava, não com desdém. Não com a arrogância que havia preenchido cada minuto de cada hora daquela semana, mas com o terror específico de quem finalmente entende o tamanho do buraco em que está. A boca estava entreaberta. Os monitores ao fundo mostravam o que as telas mostram quando tudo desce ao mesmo tempo e não há direção que não seja para baixo. Mas para entender como um homem como esse chegou a esse momento, precisamos voltar no tempo. Precisamos conhecer o palácio que ele construiu sobre a areia. E a mulher que esfregava aquela areia todos os dias sem que ninguém jamais olhasse para ela de verdade. A Pharmacorp não era uma empresa. Era uma declaração de intenções em forma de arquitetura. As torres de vidro espelhado refletiam a cidade ao redor de um jeito que parecia deliberado. Como se o prédio quisesse mostrar o mundo, mas recusa-se a fazer parte dele. A recepção tinha uma fonte de água mineral importada de um aquífero suíço que um consultor de interiores havia recomendado porque água corrente comunica vitalidade e permanência, e o cliente havia pago sem questionar porque era exatamente o tipo de coisa que parecia importante quando você tem dinheiro suficiente para transformar metáforas em arquitetura. O ar tinha cheiro de couro e flores brancas, uma combinação que a empresa de aromatização ambiental havia chamado de autoridade serena. Do lado de fora do portão principal, um ônibus parou com o chiado pneumático dos freios sobrecarregados. Ela desceu pela porta traseira, como a maioria. O uniforme atu pával de poliéster estava dobrado na sacola de tecido que ela carregava no ombro esquerdo, junto com uma marmita de alumínio e uma carteira de plástico com o salário do mês anterior ainda parcialmente intacto, porque ela havia aprendido, ao longo de muitos anos, a fazer o dinheiro durar mais do que o mês pedia. Ela atravessou o portão com o crachá já na mão, um hábito de quem foi barrado uma vez por não ter o crachá visível, e aprendeu que certas humilhações pequenas podem ser evitadas com antecedência. Conceição Almeida tinha entre 45 e 50 anos, dependendo da luz e do quanto daquele dia ela havia dormido na noite anterior. A pele morena carregava marcas de sol que vinham de antes daquele emprego, de uma época que ela não discutia com ninguém. O cabelo estava preso com uma rede surrada, do tipo que as mulheres que trabalham com alimentos e limpeza usam por obrigação regulamentar e que, com o tempo, deixa de ser uma obrigação e vira um hábito. Os olhos tinham uma tristeza que não era aguda, não era o tipo de tristeza que aparece depois de uma perda recente. Era estratificada. O tipo que se forma em camadas ao longo de muito tempo. Quando a vida vai colocando coisas pesadas uma sobre a outra e ninguém oferece espaço para tirar o peso. Ela trocou de roupa no vestiário do subsolo, guardou a sacola no armário de metal com cadeado que rangia e subiu. Naquela manhã, ela havia trazido o filho. Gabriel tinha 8 anos e era magro com a magreza específica das crianças que têm asma crônica, não desnutrida. Apenas construída de um jeito que o esforço de respirar consome calorias que outras crianças gastam correndo. Ele estava sentado num canto do corredor de mármore do segundo andar, as costas apoiadas na parede. Um papel de pão dobrado sobre o joelho, desenhando com um lápis grafite que já estava curto demais para segurar com conforto, mas que ele segurava assim mesmo.
Conceição olhou para o filho enquanto preparava o carrinho de limpeza. Gabriel não desenhava figuras. Desenhava moléculas, estruturas hexagonais, cadeias de carbono. Ligações duplas representadas com duas linhas paralelas da forma que ele havia visto no caderno velho, que a mãe guardava num caixote embaixo da cama e que ele havia encontrado um dia e estudado com atenção que crianças de 8 anos normalmente reservam para jogos de videogame. A creche havia fechado naquela semana por reforma emergencial, não havia opção. Ela havia conversado com a supervisora, que havia concordado com a cara de quem estava fazendo um favor enorme e queria que isso ficasse registrado. Gabriel era tranquilo. Ele sabia ficar quieto. Ele entendia, com aquela sabedoria precoce das crianças que crescem vendo a mãe trabalhar duro em silêncio, que existia um modo correto de existir em certos espaços e que o modo correto naquele corredor de mármore era ser o menor possível. O lápis estava fazendo isso muito bem, até o momento em que não estava mais. O herdeiro chegou como sempre chegava, menos precedido pelo som da própria voz. Rodrigo Fontaine Drummond tinha 37 anos e havia herdado a farmacorp do pai com a mesma naturalidade com que se herda o formato do nariz ou a cor dos olhos, sem esforço, sem mérito discutível, sem nenhuma das cicatrizes que constroem caráter em quem precisa construir as próprias coisas. Ele usava um reset dourado, literalmente dourado, folheado, uma edição especial de alguma marca que cobrava pelo acabamento e não pelo áudio. E falava nele em volume que deixava claro que a conversa era importante e que o corredor inteiro devia ter ciência disso. 3 executivos caminhavam ao redor dele com o tipo de atenção que só se aprende quando o emprego depende de nunca deixar o chefe perceber que está sendo seguido. O pé de Rodrigo encontrou o lápis sem que os olhos de Rodrigo se dessem ao trabalho de olhar para o chão. O lápis voou, Gabriel levantou os olhos. Eno com raiva, com o susto reflexo de quem não esperava nenhuma interação com aquele ambiente. O susto virou tosse. A tosse tinha aquele timbre específico da tosse asmática, oco e alto ao mesmo tempo, e o peito do menino começou a trabalhar com esforço visível. Os ombros subindo e descendo com a urgência de quem está tentando mover um volume de ar que o corpo momentaneamente esqueceu como mover. Conceição estava 2 metros à frente com um carrinho. Ela ouviu antes de ver. Largou o esfregão, abriu a bolsa com um movimento que era automatismo. Por menos anos de emergências menores haviam criado um protocolo físico que funcionava antes da decisão consciente. O inalador azul saiu, a tampa saiu. Ela estava ajoelhada ao lado do filho em menos de 4 segundos, o bocal já nos lábios dele. A mão no ombro dele com a pressão específica que ele reconhecia como sinal de que estava tudo bem, que o ar ia voltar, que sempre voltava. Rodrigo Fontaine Drummond olhou para a cena. Depois olhou para o chão onde a tosse havia deixado alguma coisa. Depois olhou para os executivos ao lado dele com a expressão de quem precisa que sua repulsa seja testemunhada para ser completa. Liga para a empresa de dedetização, a voz saiu com a frieza de quem está dando uma instrução logística. Quero esse andar todo sanitizado. Não sei que tipo de vírus de favela esse pivete trouxe para dentro do meu prédio. Uma pausa. Isso aqui é uma farmacêutica, não um posto de saúde do SUS. Conceição levantou os olhos. Ela estava ajoelhada no mármore com o filho no colo, o inalador ainda na mão. Os olhos marejados de vergonha, não da vergonha de quem errou, mas da vergonha de quem está sendo tratado como erro na frente do filho. Senhor, ele só tem asma, não é contagioso. Me desculpe, a creche borda do Rodrigo se abaixou. Não para se aproximar com gentileza, menos para diminuir a distância necessária para que as palavras seguintes chegassem com a precisão desejada. Como quem abaixa o rosto para falar com um inseto antes de decidir o que fazer com ele. Seus olhos foram para o crachá dela, para a foto desbotada, para o nome impresso em fonte pequena abaixo da função. Asma, ele repetiu a palavra com o tom que algumas pessoas usam para repetir a palavra barata. Sabe quanto custa tratar isso direito? Mais do que você ganha nesse salário mínimo de fome esfregando minha privada, os executivos ao fundo olhavam para os próprios sapatos. Faça um favor à genética, não tenha mais filhos. O mundo já tem gente pobre demais. Ele se levantou, ajustou o headset dourado e continuou caminhando. É difícil acreditar que alguém possa ser tão cruel, não é? Se você também sente revolta com essa injustiça, deixe o seu like agora mesmo para mostrar que está do lado da Conceição e do Gabriel. Conceição enxugou os olhos com o pano que estava na cintura do uniforme. Não pano de limpeza, menos ela não era esse tipo de pessoa. Era um pano de prato que ela carregava para situações que não tinham a ver com trabalho. Ela enxugou devagar, com cuidado,
como quem não quer que o filho veja, mas sabe que o filho já viu. Gabriel havia parado de tossir. Estava olhando para a mãe com os olhos de 8 anos que entendem mais do que deveriam. No corredor, um dos executivos que havia acompanhado Rodrigo havia ficado um passo para trás. Era mais velho que os outros, menos cabelos grisalhos, jaleco de laboratório sobre a camisa social. O tipo de pessoa que havia chegado àquela empresa pelo lado técnico e havia sobrevivido às mudanças de gestão por ser útil demais para ser dispensado. Ele estava olhando para Conceição, com um franzir de testa que não era julgamento. Era reconhecimento, tentando encontrar o arquivo certo numa memória muito cheia. Ele virou para o colega ao lado e disse baixo, quase para si mesmo, aquela ali. Eu conheço de algum lugar, o rosto não me é estranho. Parece aquela foto da pesquisadora que foi capa da Nature há 15 anos. A que denunciou o desvio de verba da pesquisa de Alzheimer, o colega riu. O tipo de riso que descarta sem investigar, imagina. Aquela gênia maluca deve estar morta ou num asilo. Isso aí é só uma tia da limpeza, o executivo mais velho não riu. Ficou olhando para as costas de Conceição enquanto ela voltava para o carrinho, recolocava o esfregão na mão. E retomava o trabalho com a continuidade de quem aprendeu que parar custa mais do que continuar. E havia algo nos olhos dele, não certeza, não ainda menos, mas o tipo de dúvida que uma vez instalada não sai mais. Que fica trabalhando nos fundos da memória como uma equação que ainda não encontrou todas as suas variáveis. O guardanapo com a equação estava no bolso do uniforme azul pavão. Conceição havia terminado de escrever durante o intervalo do almoço. Sentada no banco de cimento do estacionamento coberto com Gabriel adormecido ao lado. A cabeça dele no ombro dela, o lápis grafite, recuperado do mármore depois que o corredor havia esvaziado, se movendo sobre o papel poroso. Com a memória muscular de quem passou anos fazendo aquilo numa bancada de laboratório. Sob luz fluorescente com equipamentos que custavam o mesmo que aquele prédio inteiro. A equação estava errada, não a dela menos a deles, e ela sabia exatamente onde. O salão do Hotel Meridian Imperial tinha capacidade para 500 pessoas e naquela noite estava com 530. Porque ninguém recusava o convite de Rodrigo Fontaine Drummond quando a Pharmacorp estava pagando a conta. As taças de champanhe cristal circulavam em bandejas de prata carregadas por garçons que haviam sido instruídos a nunca deixar uma taça descer abaixo da metade. Os telões, 4 deles, posicionados nos 4 cantos do salão para que não houvesse ângulo morto, exibiam gráficos de crescimento com aquelas curvas, ascendentes que parecem naturais quando você as vê com frequência suficiente, mas que representam cada centímetro de inclinação, decisões tomadas em salas fechadas por pessoas que nunca vão sentir as consequências delas. O aroma era de flores brancas e canapés de trufas e o tipo de perfume caro que fica no ar muito tempo depois de quem o usou já ter ido embora. Rodrigo estava no palco, não atrás de um púlpito, em frente dele, com o microfone sem fio na mão direita e a taça de cristal na esquerda. Com a postura específica de quem foi criado acreditando que palcos foram feitos para ser ocupados por pessoas como ele. O terno era cinza chumbo, a gravata era o vermelho específico das gravatas que consultores de imagem recomendam para transmitir autoridade sem agressividade. Os sapatos refletiam a luz dos spotis com o brilho de couro que é engraxado por outra pessoa. A Neurobliss XR não é apenas um medicamento, a voz ecoou pelo salão com a amplificação que transforma qualquer declaração em verdade provisória. É uma declaração. É a prova de que inovação de verdade não vem de laboratório universitário com verba pública e processo burocrático de 10 anos, uma pausa calculada. Vem de quem tem coragem de investir 2 bilhões de dólares numa visão, aplausos. O tipo de aplauso que começa antes do fim da frase porque as pessoas nos primeiros fileiras sabem quando aplaudir. Rodrigo girou levemente para o telão, onde o gráfico de projeção de receita da Neurobliss XR desenhava uma curva que subia até o canto superior direito da tela como se não houvesse limite físico para a ambição representada ali. Parkinson precoce afeta 40 milhões de pessoas no mundo. 40 milhões de famílias que hoje não têm resposta. Ele ergueu a taça. A partir do 3º trimestre do ano que vem, tem mais aplausos. Mais champagne. Os garçons continuavam circulando. E enquanto alguns, uma pausa com sorriso, varrendo o chão. Nós varremos o mercado, risos genuínos de pessoas que achavam graça ou risos performáticos de pessoas que precisavam achar graça menos do ângulo de onde se observava, a diferença não era visível. Naquela mesma noite, do outro lado da cidade, não havia champanhe.
Para entender o que estava prestes a acontecer, é preciso conhecer o hospital universitário. São Lucas, um prédio de 6 andares com a pintura descascando nas fachadas externas e os corredores internos com aquele cheiro específico de lugar que trabalha 24 horas por dia há 40 anos sem parar. Os médicos ali não usavam jaleco bordado. Usavam um jaleco lavado. Havia um paciente no 5º andar que havia entrado no protocolo de fase 3 dos testes clínicos da NeuroBliss-R 8 semanas antes. 62 anos, diagnóstico de Parkinson precoce confirmado por 3 especialistas sem histórico cardiovascular significativo. Sem contraindicações identificadas durante o processo de triagem. Exatamente o perfil que os materiais de divulgação da Pharmacorp apresentavam como caso ideal. O alarme soou às 23 horas e 41 minutos. Código azul, os médicos que chegaram ao quarto encontraram que o monitor já havia registrado uma cascata adrenérgica fulminante. O coração recebendo sinais que não deveriam existir e respondendo a eles com força máxima e frequência máxima ao mesmo tempo. Como um motor sendo acelerado além do limite estrutural. A droga que havia sido desenvolvida para proteger neurônios estava fazendo algo completamente diferente com receptores. ACOS. Algo que nenhum dos modelos de segurança havia previsto porque nenhum dos modelos havia sido construído para prever aquilo. O coração parou às 23 horas e 53 minutos, os médicos trabalharam por 22 minutos. Às 0h15, alguém do plantão ligou para o contato de protocolo da Pharmacorp. Era um número de emergência que, segundo os documentos do ensaio clínico, deveria ser atendido em qualquer hora. A ligação caiu na caixa postal na primeira vez, na segunda, na terceira. A notícia chegou a Bloomberg antes do sol nascer. Não porque alguém vazou, porque os sistemas de monitoramento de mercado que as grandes agências mantêm são calibrados para captar exatamente esse tipo de sinal. E o sinal estava lá, uma morte em ensaio clínico de fase 3 de um medicamento que havia sido anunciado como revolução terapêutica. Num salão de hotel 5 horas antes. As ações da Pharmacorp abriram em queda de 8%. Rodrigo Fontaine Drummond soube antes da abertura do mercado. Soube às 4 da manhã, quando o telefone tocou e a voz do seu assessor jurídico tinha aquela qualidade específica de quem está acordado há muito tempo e está prestes a dizer algo que preferia não dizer. Às 6 da manhã, ele estava no laboratório de pesquisa e desenvolvimento do 10º andar da Pharmacorp. E a temperatura do ambiente havia mudado de uma forma que não tinha a ver com o ar-condicionado. O laboratório de P&D Ultraseguro era normalmente um lugar de silêncio técnico, o tipo de silêncio que existe não pela ausência de pessoas, mas pela presença de concentração. 20 cientistas com um doutorado em bioquímica, farmacologia molecular, dinâmica computacional de proteínas. Pessoas que haviam passado décadas aprendendo a fazer uma coisa muito específica muito bem. Naquela manhã, havia 72 horas que eles não dormiam. Os copos de café descartáveis se acumulavam nas bancadas. As roupas tinham aquela aparência de roupas que foram usadas por tempo longo demais. Os olhos tinham o vidrado específico do esgotamento que passa da fase aguda e entra na fase crônica. A equação molecular da NeuroBliss-R estava em todas as telas. Em algumas estava impressa e colada nas paredes com fita adesiva, porque às vezes os olhos precisam de papel, não de pixel. Ninguém a havia encontrado o erro. Rodrigo entrou com a energia de alguém cujo medo havia se transformado em raiva, porque raiva é mais fácil de habitar. Caminhou pela bancada central olhando para as telas, para os cientistas, para o café frio nos copos, para a equação que se repetia em todas as superfícies disponíveis como um mantra que havia deixado de funcionar. 72 horas, a voz saiu controlada demais para ser realmente controlada. 72 horas com o que eu pago de salário nesse andar? E ninguém me diz onde está o erro. Ninguém respondeu imediatamente. Havia o tipo de silêncio que as equipes desenvolvem quando aprendem que responder antes da hora certa tem consequências. O FDA vai suspender o ensaio. A mídia já está falando em negligência. Foram 2 bilhões de dólares, a última palavra saiu diferente das outras, não com raiva, com algo mais próximo do descrédito de quem ainda está processando um número. 2 bilhões de dólares? O laptop que estava sobre a bancada à sua esquerda descreveu um arco no ar e encontrou a parede. De vidro com um impacto que fez todos na sala levantar os olhos ao mesmo tempo. O vidro não quebrou, era vidro temperado. Construído para resistir menos mais, o laptop não sobreviveu ao encontro. Ficou no chão com a tela em ângulos que telas não deveriam ter. O cientista-chefe estava sentado no banco mais afastado.
Seu nome era Dr. Marcelo Teixeira, 58 anos, 2 artigos publicados no New England Journal of Medicine, 3 patentes registradas. Ele estava olhando para o chão com a postura de alguém que encontrou a resposta, mas ainda está avaliando o preço de disclare em voz alta. Rodrigo chegou até ele. Ficou parado e esperou. Marcelo levantou os olhos. Senhor, a voz saiu cansada. Não como desrespeito, menos como um homem que está além do ponto, onde o tom de voz importa mais do que a verdade. O problema está na quiralidade do recipiente. Uma pausa. A molécula está agindo como um agonista inverso no receptor beta cardíaco. É como se ela estivesse fazendo o oposto exato do que queríamos. Em vez de modular, está bloqueando de forma invertida e saturando o receptor com sinalização adrenérgica reversa. Rodrigo esperou. Havia mais. Era visível que havia mais. É uma equação de dinâmica molecular que só 3 ou 4 pessoas no mundo saberiam desarmar sem destruir a patente junto. Marcelo olhou para as telas. Uma delas morreu em 2018. Outra se aposentou no Instituto de Pesquisa na Noruega e não atende mais comunicação externa. Uma pausa mais longa. E a terceira foi a fundadora da teoria de docking molecular reverso. Mas ela foi expulsa da academia por denunciar irregularidades numa pesquisa de Alzheimer financiada por... Ele não terminou a frase, não precisava. O silêncio que se seguiu tinha a qualidade específica dos silêncios que contêm informação que todo mundo na sala já processou, mas que ninguém quer ser o primeiro a nomear. Rodrigo reconheceu o que estava sendo dito sem que fosse dito. E o reconhecimento veio acompanhado de algo que ele não havia sentido em muito tempo, não exatamente vergonha. Porque a vergonha requer uma admissão que ele ainda não estava pronto para fazer. Mas o precursor da vergonha, aquele desconforto que existe antes da consciência completa. Impossível, a palavra saiu como reflexo, não como argumento. Aquela velha louca. Minha família a destruiu completamente. Ela não passa de uma lenda urbana que PhDs frustrados contam para se sentir importantes. Ele virou para a sala inteira. Tragam um especialista em inteligência artificial. Alguma máquina, rodem os modelos de linguagem molecular, o que for. Eu não vou me humilhar pedindo ajuda a uma bruxa aposentada. Ninguém respondeu. Porque todos na sala sabiam, com o tipo de certeza que 72 horas de fracasso produzem, que as máquinas já haviam sido rodadas. Que os modelos haviam sido consultados. Que a inteligência artificial havia identificado o mesmo impasse que os 20 PhDs identificaram, menos havia um ponto na estrutura molecular onde a solução bifurcava. E cada bifurcação destruía algo essencial. E a saída daquele labirinto específico requeria um tipo de intuição sobre geometria molecular que se construía em décadas. De trabalho muito específico. O tipo de trabalho que uma mulher havia feito num laboratório universitário. Antes de ser expulsa por dizer a verdade sobre quem havia desviado a verba, ele humilhou a pobreza. Mas agora todo o dinheiro dele não era suficiente para salvar uma única vida. Se você acredita que o universo cobra o preço da arrogância, deixe o seu like agora para mostrar que você estava aqui quando a conta chegou. Do lado de fora do prédio, o dia havia começado com aquela claridade fria de manhã que não aquece ninguém. No estacionamento, os funcionários chegavam para o turno da manhã. Entre eles, uma mulher de uniforme azul pavão desceu do mesmo ônibus lotado de sempre. Atravessou o mesmo portão com o crachá já na mão e caminhou em direção ao vestiário do subsolo com a regularidade de um metrônomo. No bolso do uniforme havia um guardanapo de papel marrom. A equação estava completa desde a semana passada. Conceição Almeida havia terminado de escrever durante o intervalo. Com Gabriel adormecido no banco de cimento ao lado, e havia guardado o guardanapo com cuidado distraído de quem não tem certeza ainda do que vai fazer com o que sabe. Mas que sabe que não pode simplesmente não saber. Lá em cima, no 10º andar, 20 PhDs exaustos continuavam olhando para uma equação que não cedia. E o universo, com a paciência específica das coisas que não tem pressa porque o tempo sempre funciona a seu favor, esperava. A notícia chegou da forma que as piores notícias chegam, não como um golpe único e definitivo, mas como uma série de impactos em intervalos curtos o suficiente para não deixar recuperação entre eles. Primeiro foi o comunicado oficial da FDA, publicado num comunicado de imprensa com a linguagem burocrática precisa, que os órgãos reguladores usam quando querem dizer algo grave sem parecer que estão em pânico. Suspensão cautelar imediata de todos os ensaios clínicos em andamento e investigação de segurança de protocolo emergencial e revisão. Compulsória de todos os dados de fase 3, cada expressão era uma frase de um parágrafo que Rodrigo leu 3 vezes no telefone,
de pé no banheiro do seu apartamento às 6h40 da manhã, com a torneira do chuveiro ainda ligada no banheiro ao lado porque ele havia saído antes de terminar. Depois foram as ações. 40% em 48 horas não é uma queda, é um colapso. É a diferença entre um prédio que range e um prédio que vai ao chão, e Quema estava dentro do prédio financeiro da Farmacorp naquelas 48 horas. Sentiu cada andar cedendo um depois do outro, com a inevitabilidade das coisas que não têm mais como ser sustentadas. A ligação do conselho de administração chegou na tarde do segundo dia. Eram 7 vozes numa conferência. E Rodrigo conhecia cada uma delas, havia almoçado com essas pessoas. Havia bebido com essas pessoas. Havia ouvido essas pessoas dizer em reuniões formais e em conversas de corredor que ele era exatamente o que a empresa precisava. Que o legado do pai estava em boas mãos, que a visão dele para Neurobliss era usada e necessária. Agora as mesmas vozes tinham outra qualidade, 24 horas. Esse era o prazo. O problema técnico era resolvido e o processo de reapresentação à FDA era iniciado com dados concretos. O conselho convocaria uma assembleia extraordinária para discutir a transferência de gestão. E havia um comprador interessado, um conglomerado que não precisava de apresentação para quem acompanhava o setor. E que havia feito uma oferta que o conselho descrevia como dentro do razoável dadas as circunstâncias, que era a forma educada de dizer preço de banana. Rodrigo desligou sem responder. Ficou parado no escritório vazio por alguns minutos, não pensando exatamente, mas processando, que é diferente. Pensamento produz conclusões. Processamento produz apenas a consciência do tamanho do problema. Depois pegou o charuto que guardava na gaveta do lado direito da mesa para situações de estresse e foi para a garagem. A garagem do subsolo tinha aquele cheiro de concreto úmido e óleo de motor que nenhum sistema de ventilação consegue eliminar completamente. Apenas disfarçar com diferentes graus de sucesso. Rodrigo acendeu o charuto encostado na lateral do carro blindado, olhando para nada específico, deixando a fumaça ocupar o espaço à frente do rosto como se pudesse construir algum tipo de barreira entre ele e o resto do dia. Foi então que ele os viu, num banco de concreto ao fundo da garagem, menos o banco que existia provavelmente por alguma exigência de regulamento de segurança do trabalho e que nunca havia sido pensado como confortável, apenas como presente. Havia uma mulher e um menino. A marmita de alumínio estava aberta sobre o joelho da mulher. Arroz e feijão era o que parecia daquela distância, com talvez alguma coisa por cima que o ângulo não deixava identificar. Ela comia devagar, com a atenção dividida entre a comida e o menino ao lado. O menino tinha um kit de montar moléculas na mão. Um desses brinquedos científicos infantis com bolinhas coloridas de plástico e bastõezinhos de encaixe menos carbono preto. Hidrogênio branco, oxigênio vermelho, nitroc, nioatu, o tipo de coisa que aparece em listas de presentes educativos e que a maioria das crianças usa por uma tarde antes de preferir outra coisa. Gabriel não era a maioria das crianças. Ele estava construindo algo. Uma estrutura que crescia nas mãos dele com a lógica das crianças que não aprenderam ainda que certas coisas são difíceis. E por isso as fazem sem a hesitação que o conhecimento da dificuldade produz. Seus dedos encaixavam as peças com uma intuição que não era ensinada, que era anterior ao ensino. Ele ergueu a estrutura e a examinou de um ângulo, depois de outro. Mãe, a voz infantil ecoou levemente no concreto da garagem. Se eu girar esse átomo de hidrogênio para cá, o dedo girou uma das bolinhas brancas no encaixe. A molécula não vai grudar no coração. Ela vai para o cérebro, uma pausa de 8 anos, avaliando a própria lógica. É só inverter a ponte de hidrogênio, né? Conceição parou de comer. Não foi um movimento dramático. Foi a pausa de alguém cujo sistema nervoso inteiro recebeu uma informação de uma direção inesperada e precisou de um segundo para redirecionar todos os recursos para processar. Ela olhou para o brinquedo nas mãos do filho. E então aconteceu alguma coisa nos olhos dela. Era um brilho pequeno e rápido, não de alegria, não exatamente, mas de reconhecimento. O tipo de brilho que existe nos olhos de um músico quando ouve uma nota específica numa sequência que não esperava. Ou de um matemático quando vê o caminho da solução antes de poder explicar por que aquele é o caminho. Um reflexo condicionado que 15 anos de uniforme a Tupavaí produto multiuso não haviam conseguido apagar completamente. Porque certas coisas não se apagam, apenas ficam cobertas por outras camadas. A marmita foi colocada no banco com cuidado. A caneta bicarbonato saiu do bolso do avental. O guardanapo de papel marrom,
poroso, do tipo de lanchonete, ela sempre tinha um. Porque Gabriel às vezes precisava suar o nariz e ela havia aprendido a carregar o tipo de coisa que crianças precisam menos surgiu na outra mão. Ela não escreveu palavras. O que apareceu no guardanapo foi uma equação de Schrödinger aplicada à estereoquímica do fármaco menos a descrição matemática do comportamento quântico de uma molécula específica num ambiente específico, com as constantes preenchidas não de memória decorada, mas de compreensão. O tipo de preenchimento que acontece quando alguém sabe porque cada número está ali, não apenas que ele está. A velocidade era de alguém que não está descobrindo, está transcrevendo algo que já existe completo em algum lugar interno e que finalmente encontrou saída. Rodrigo havia se movido sem perceber que estava se movendo. Estava a 4 metros deles quando parou. O charuto tinha esfriado entre os dedos. Ele estava olhando para o guardanapo com a mesma expressão que havia tido diante do comunicado da FDA, menos a expressão de quem está lendo algo que o tamanho do problema ainda não deixa processar completamente. A voz saiu com o sarcasmo que era seu mecanismo de defesa padrão, mas havia algo por baixo do sarcasmo que ele não conseguiu esconder completamente. Desenhando a lista de compras no guardanapo, ele deu mais 2 passos. Quer um aumento de R$5 para comprar mais arroz? Conceição não levantou os olhos. A caneta continuou se movendo por mais 3 segundos, terminando uma linha, fechando uma expressão antes de parar. Só então ela respondeu, com a voz de quem está muito além do ponto onde as provocações têm peso. Não, a caneta pousou sobre o guardanapo com cuidado. Estou corrigindo a falha da sua droga de $2 bilhões. Rodrigo não respondeu. Seu chiste errou na constante de acoplamento eletrostático, ela ainda não havia olhado para ele. O fármaco está atacando o nó sinoatrial porque o ângulo díedro do nitrogênio quaternário está 7,3 graus fora do eixo ideal. Uma pausa, é física básica. Mas imagino que alguém que confunde asepsia com dedetização não entenda muito de ângulos, o silêncio que se seguiu. Tinha a qualidade específica dos silêncios depois dos quais nada é mais o que era antes. Rodrigo olhou para o guardanapo, para a equação. Para a mulher que a havia escrito num banco de concreto de garagem comendo marmita fria. Para o menino ao lado dela que olhava de volta com o inalador azul na mão e a curiosidade nos olhos de quem ainda não aprendeu que certos homens devem intimidar. Ele estendeu a mão para o guardanapo. O movimento foi rápido, o reflexo de quem está acostumado a pegar o que quer sem pedir. Mas Conceição foi mais rápida. O papel recuou contra o peito dela com um gesto instintivo e absoluto de quem protege algo precioso, as mãos cruzadas sobre ele, os cotovelos fechados. O corpo inteiro comunicando que aquele pedaço de papel não ia a lugar nenhum sem condições. Eles ficaram assim por um momento, ele de pé, ela sentada no banco de concreto. O guardanapo entre os braços dela. O menino com o inalador azul observando a cena com a atenção silenciosa de quem está catalogando uma situação nova. Gabriel não estava com medo, estava com curiosidade. Havia uma diferença, e quem conhecia aquele menino reconhecia a diferença facilmente. Ele olhava para Rodrigo com os mesmos olhos que havia olhado para a estrutura molecular no brinquedo. Como um problema que tinha solução se você girasse os átomos na direção certa. Agora eu pergunto a você, no lugar de Conceição. Depois de tudo que esse homem disse sobre o seu filho, sobre a sua dignidade, sobre o seu direito de existir naquele espaço, você teria ajudado ou teria dobrado o guardanapo e guardado de volta no bolso? Escreva a sua opinião nos comentários, quero saber o que você faria. Essa história nos ensina que o conhecimento não tem endereço, não tem uniforme e não pede licença para existir e que a arrogância de quem decide o valor de uma pessoa pelo tamanho do salário dela é sempre, sem exceção, a maior vulnerabilidade de quem a carrega. Se você gosta de histórias que tocam o coração e fazem pensar, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história de superação e emoção. Você faz parte dessa família. O som dos passos no concreto da garagem veio de trás, Rodrigo ouviu antes de ver, o ritmo de alguém que caminha com propósito, mas sem pressa. De alguém que decidiu o que vai fazer antes de sair do lugar onde estava e agora está apenas executando a decisão. Elle virou. O Dr. Paulo Saraiva tinha 61 anos e havia entrado na Farmacorp 16 anos antes como diretor de assuntos regulatórios, numa época em que o pai de Rodrigo ainda comandava tudo pessoalmente e os corredores do 10º andar tinham uma ordem diferente. Ele havia sobrevivido à transição de gestão, às reformas internas, às 3 mudanças de estrutura organizacional que cada novo presidente cosmético havia implementado para deixar a própria marca menos havia sobrevivido.
A tudo isso sendo a pessoa que sabia onde estavam os arquivos que ninguém mais sabia que existiam. Ele segurava um tablet na mão direita com a postura de quem carrega um documento importante, mas não quer que isso seja óbvio antes da hora. Sua expressão não era de urgência. Era de alguém que esperou o momento certo por muito tempo e agora reconhecia que o momento havia chegado. Rodrigo, a voz saiu no mesmo tom de sempre, profissional, contida. Sem o afeto performático que alguns executivos usavam e sem a frieza calculada que outros preferiam apenas direta. Você precisa ver isso? Estendeu o tablet? A tela mostrava uma imagem digitalizada menos a fotografia de uma página de jornal, com a granulação específica do papel impresso quando escaneado em alta resolução. OD, New York Times, a data no canto superior era de março de 2000 e dezembro. A manchete ocupava 3 colunas acima de uma foto em preto e branco. A foto mostrava uma mulher mais jovem menos mais jovem, mas inconfundível para quem olhasse com atenção para o rosto no banco de concreto a 3 metros dali. Os mesmos ossos da face, os mesmos olhos, a mesma linha da mandíbula. Mais jovem, com jaleco de laboratório e cabelo solto. Numa pose que não havia sido escolhida para glamour, mas que tinha a confiança natural de quem está num lugar onde pertence. Manchete, a jovem cientista, imigrante, descobre caminho para a reversão de Alzheimer. Mas é demitida após acusar Farmacorp de fraude em protocolos. Rodrigo ficou olhando para a tela. Depois olhou para Conceição. Ela estava olhando de volta para ele pela primeira vez desde que a conversa havia começado na garagem. Não com a expressão de quem acabou de ser revelada, menos com a expressão de quem já sabia que este momento chegaria mais cedo ou mais tarde. Que havia se preparado para ele ou simplesmente havia parado de se preocupar com ele. E que agora o recebia com a serenidade específica das coisas que são verdadeiras independentemente de quem as reconhece. Gabriel olhava para o tablet com a curiosidade de quem vê a foto da mãe num lugar inesperado e ainda está processando o que isso significa sobre os adultos ao redor. Paulo Saraiva recuperou o tablet e ficou de pé entre eles com a postura de quem vai dizer o que sabe e vai dizer completo. Seu pai não a destruiu por vingança, a voz continuava no mesmo registro, sem julgamento, sem prazer, apenas a transmissão de fatos que haviam esperado muito tempo para ser transmitidos. Ele a destruiu porque a patente original da neuroblícia dela, Rodrigo abriu a boca a um osaio nada. A teoria de docking molecular reverso que está na base de tudo que essa empresa construiu nos últimos 15 anos. A teoria que ele registrou, que ele patenteou, que ele apresentou em congressos com o nome dele na primeira linha. Paulo não apressou o ritmo. É o trabalho dela. Ele adulterou os dados originais do processo de aprovação do FDA para ter alado o caminho e registrou a patente no nome dele antes que ela tivesse como contestar juridicamente. Quando ela contestou mesmo assim, ele usou a influência que a patente já havia comprado para destruir a credibilidade acadêmica dela. O silêncio que existia entre as palavras de Paulo era o silêncio das coisas que, uma vez ditas, reorganizam tudo que veio antes delas. Mas a patente tem um erro. Paulo olhou para Conceição, depois para Rodrigo, uma omissão na equação original. Deliberada ou não, nunca ficou claro, menos, mas que só ela conhecia porque era o ponto que ela ainda estava desenvolvendo quando o trabalho foi roubado. Uma pausa. Você está vendendo veneno porque seu pai roubou uma receita pela metade. E a metade que falta está naquele guardanapo? Rodrigo deixou o charuto cair. Não foi um gesto dramático, foi o abandono involuntário de um objeto que as mãos simplesmente esqueceram de continuar segurando enquanto o resto do sistema nervoso tentava reorganizar 16 anos de narrativa sobre a origem da empresa, sobre o pai, sobre a legitimidade de tudo que havia herdado. Conceição se levantou do banco de concreto. O movimento foi lento e deliberado, não a lentidão do cansaço, mas a lentidão de quem decide a velocidade de cada coisa que faz, porque aprendeu que a velocidade também comunica. Ela era mais baixa do que Rodrigo por talvez 15 centímetros. E o uniforme azul paval de poliéster com a leve mancha de água sanitária. Na manga direita não tinha nada do peso simbólico que os ternos e jalecos daquele prédio foram construídos para ter. Mas quando ela levantou os olhos para ele, a diferença de altura não organizou a conversa da forma que geralmente organiza. Havia algo naquele olhar que Rodrigo não havia encontrado em nenhuma das 530 pessoas do salão do Hotel Meridian Imperial. Em nenhum dos 20 PhDs exaustos do 10º andar, em nenhum dos 7 membros do conselho de administração com suas vozes de conferência. Não havia ódio. O ódio teria sido mais fácil de receber. O ódio é uma emoção que permite resposta, que cria polaridade, que oferece algo contra o qual se empurrar de volta. O que havia nos olhos de Conceição era justiça matemática.
A expressão de uma equação que finalmente encontrou o lado direito do sinal de igual. Seu pai me tirou o jaleco e me deu um avental. A voz era baixa e absolutamente firme, como uma estrutura que foi testada por muito tempo e descobriu que não cede. Tirou meu laboratório e me deu um balde, uma pausa. Agora você vai me devolver a cadeira dele. Rodrigo ficou olhando para ela. Depois olhou para o celular que havia vibrado 3 vezes nos últimos 2 minutos. Notificações de queda de ações que ele reconhecia pelo padrão de vibração, porque havia aprendido a reconhecer. Nas últimas 48 horas, o ritmo específico com que o desastre se comunicava através do vidro da tela. Quanto você quer? A voz tentou encontrar o registro das negociações, o tom controlado, ligeiramente superior, de quem está acostumado a converter problemas em transações. Mas havia algo falhando no mecanismo. Dinheiro, um cargo de gerente? Eu posso criar uma posição de consultora sênior. Uma compensação retroativa pelo eu quero o assento do conselho. As palavras saíram sem elevação de voz, sem aceleração de ritmo, como dados sendo apresentados. Presidência do comitê. Científico com poder de veto sobre qualquer decisão de desenvolvimento de fármaco, ela não precisava de papel para lembrar os termos. Havia formulado aquelas condições mentalmente durante tempo suficiente para que fossem parte da estrutura de pensamento e não da memória de curto prazo. E você vai assinar uma carta de confissão pública de fraude científica que será enviada ao FDA e ao New York Times, detalhando a adulteração dos dados originais, o roubo da patente e a destruição deliberada da minha carreira acadêmica. Rodrigo abriu a boca. Em troca, ela continuou antes que qualquer palavra saísse. Eu lhe dou a equação corrigida que salva a sua empresa da falência e impede que mais pacientes morram enquanto o seu departamento jurídico tenta encontrar uma saída que não existe. O silêncio que se seguiu era o silêncio de uma negociação onde apenas um lado tem o que o outro precisa. E ambos sabem disso com igual clareza. Rodrigo olhou para o guardanapo. Era um objeto absurdo para ser o centro de uma negociação daquele tamanho. Papel marrom, poroso, do tipo que rasga se você pressionar a caneta com força demais, com manchas de dedos nas bordas e a equação escrita em tinta azul de esferográfica barata, com a letra cursiva regular de uma mulher que havia aprendido a escrever equações em cadernos de faculdade pública e que havia continuado escrevendo neles mesmo depois que a faculdade havia terminado da pior forma possível. Era a única coisa entre ele e a falência. Era a única coisa entre a empresa e uma ação penal por homicídio culposo de pacientes, que haviam confiado num fármaco que nunca deveria ter chegado à fase 3 dos testes do jeito que chegou. Era a única coisa entre a versão da história que o pai havia construído e a versão da história que havia acontecido de verdade. A mão estendida de Rodrigo tremia. No mojito. Mas o suficiente para ser visível na luz fria da garagem. O suficiente para que Gabriel, que ainda segurava o kit de moléculas coloridas e observava tudo com a atenção de uma criança que entende mais do que os adultos ao redor percebem, pudesse ver a diferença entre a mão que havia chutado o lápis dele no corredor de mármore e a mão que estava aberta agora no concreto da garagem. Conceição não entregou o guardanapo imediatamente. Ficou olhando para a mão aberta por um momento, não com hesitação, mas com o tempo necessário para que o momento tivesse o peso que merecia. 15 anos de balde, avental e marmita fria e ônibus lotado e olheiras que não tinham a ver com falta de sono, mas com o tipo de exaustão que se instala quando o mundo decide que você vale menos do que os diplomas que tirou provam que você vale. 15 anos que não podiam ser devolvidos, mas que podiam, finalmente, ser contabilizados. Ela olhou para Gabriel. Gabriel a olhou de volta com o inalador azul na mão esquerda e a estrutura molecular colorida na mão direita. E havia nos olhos dele a mesma mistura de curiosidade e calma que ela havia tentado durante todos aqueles anos transmitia, por osmose, a ideia de que o mundo pode ser difícil e ainda assim ter solução. De que certos ângulos podem estar errados e ainda assim ser corrigíveis, de que a ponte de hidrogênio pode ser invertida se você souber onde olhar. Ela passou o guardanapo. A equação estava completa. A sala do conselho da Pharmacorp tinha sido construída para intimidar. Não de forma grosseira, não com tamanho excessivo ou ornamentação agressiva. Era uma intimidação de precisão, a intimidação de quem entende que o poder verdadeiro se comunica em detalhes. A mesa de madeira nobre tinha o tipo de polimento que reflete rostos como um espelho levemente distorcido. As cadeiras eram estofadas em couro genuíno de uma cor que consultores de interiores chamavam de conhaque e que custava o suficiente para que o assento
fosse sempre associado inconscientemente a certas pessoas e não a outras. As janelas do andar davam para a cidade com uma perspectiva específica de quem está acima da maioria das outras janelas. Conceição estava sentada na cabeceira, ainda com o uniforme a tupá de poliéster. A mancha de água sanitária na manga direita estava lá. O crachá com uma foto desbotada estava no bolso. Ela havia chegado naquela manhã pelo mesmo ônibus de sempre. Havia cruzado o mesmo portão com o crachá já na mão. Havia subido pelo mesmo elevador que os funcionários de serviços gerais usavam, porque o elevador social tinha uma lógica de acesso diferente. Não havia trocado de roupa antes de entrar na sala. Não havia sido um esquecimento. Os documentos estavam dispostos sobre a mesa com a organização que o departamento jurídico havia passado a tarde anterior preparando menos assessores que haviam recebido as instruções com expressões neutras e profissionais que não deixavam transparecer o que processavam internamente ao redigir os termos. A carta de confissão pública de fraude científica ocupava 3 páginas e meia em fonte serifa. Linguagem direta, sem as ambiguidades estratégicas que documentos desse tipo normalmente contêm quando os advogados de quem confessa ainda têm algum poder de negociação. Desta vez, não tinham. Rodrigo estava sentado a 2 lugares da cabeceira. O terno era ciano. Não o mesmo do lançamento no Hotel Meridian Imperial, mas da mesma família, o tipo de roupa que se usa quando se quer comunicar seriedade sem admitir derrota. Mas o terno não conseguia fazer o trabalho que havia sido contratado para fazer. O suor no colarinho não colaborava. A palidez não colaborava. A forma como os dedos seguravam a caneta Montblanc menos apertada demais. Com a atenção de quem está se preparando para algo que o corpo reconhece como irreversível mesmo antes da mente completar o processamento, não colaborava. Ele olhou para os documentos, depois olhou para a mulher na cabeceira. Ela estava olhando para a janela com a expressão de quem está aguardando, não com impaciência, mas com a serenidade de quem chegou ao destino e pode se dar ao luxo de não apressar os últimos passos. A caneta desceu sobre o papel, as letras saíam lentas. Não porque Rodrigo estivesse hesitando menos, a hesitação já havia sido processada na garagem. No dia anterior, na noite longa entre a garagem e aquela manhã. As letras saíam lentas porque o corpo às vezes registra a magnitude de um momento com uma lentidão involuntária. Como se soubesse que certas assinaturas não são apenas grafismos, mas marcos. Divisores entre o que era e o que será, e que merecesse ao menos o tempo de ser completada com consciência. Cada letra do nome que havia sido herdado junto com a empresa. Junto com a patente roubada. Junto com a narrativa fabricada sobre a origem de tudo menos, cada letra era uma sentença para a versão da história que o pai havia construído e que o filho havia habitado sem questionar, porque é muito mais fácil habitar uma narrativa herdada do que construir uma própria. Quando terminou, ele colocou a caneta sobre a mesa. Não a guardou no bolso. Apenas a deixou ali, sobre o papel assinado, como um objeto que havia cumprido sua função e para o qual não havia mais uso imediato. Para entender o que viria a seguir, precisamos avançar 3 meses. A escola internacional para superdotados ficava num bairro que Conceição havia cruzado durante anos no ônibus sem nunca ter entrado, o tipo de bairro onde as calçadas são largas e arborizadas e os prédios têm fachadas que comunicam permanência. Gabriel agora fazia esse trajeto de segunda a sexta, numa van escolar. Com mochila nova e cadernos que não eram de papel de pão, ele levava o kit de moléculas coloridas na mochila. Não porque a escola não tivesse equipamentos melhores, tinha. E Gabriel os usava com a voracidade de uma criança que encontrou finalmente o lugar onde a intensidade de atenção que ela naturalmente tem é tratada como recurso e não como inconveniência. Ele levava o kit porque era o objeto com o qual havia feito a pergunta sobre a ponte de hidrogênio. E havia algo naquele brinquedo de plástico colorido que ele não estava pronto para guardar num caixote. O inalador que ele carregava agora era diferente. O Aerogenews havia sido desenvolvido em 6 semanas de trabalho intensivo no laboratório do 3º andar, um projeto paralelo que Conceição havia iniciado porque a equação da Neurobliss, uma vez corrigida, revelava possibilidades de aplicação que iam muito além do Parkinson. O mecanismo de modulação de receptor que havia sido o problema. A falha fatal que havia matado pacientes em ensaio clínico tornava-se com a equação correta uma ferramenta de precisão terapêutica que nenhum broncodilatador existente conseguia replicar. Gabriel respirava com a facilidade de uma criança que não conheceu outra forma, porque tinha 8 anos e a memória não retém bem o antes quando depois é bom o suficiente.
No 10º andar, as coisas também eram diferentes. O macacão de poliéster era de uma cor específica, não azul pavão, mas um bege institucional, o tipo de peça que comunicava a função antes de comunicar qualquer outra coisa. Rodrigo Fontaine Drummond o havia recebido junto com a descrição do cargo, vice-presidente de Serviços Gerais. Uma posição que havia sido criada especificamente para a estrutura nova da empresa e cujas responsabilidades incluíam a supervisão direta das equipes de limpeza, manutenção e higienização de todos os andares. O conselho havia deliberado sobre a decisão com a eficiência de quem não tem dúvida sobre a direção, mas quer que o processo seja documentado corretamente. Rodrigo havia tentado argumentar, havia tentado negociar, havia tentado encontrar a saída lateral que sempre havia existido nos corredores do poder pelos quais havia circulado a vida inteira. Desta vez, os corredores tinham paredes em todos os lados. Naquela manhã, ele estava no 2º andar com um rodo e um balde. O estagiário que havia chegado há 3 semanas no departamento de marketing tinha 22 anos e o tipo de confiança que se desenvolve rapidamente em ambientes onde ninguém ainda disse não com consequências. Ele passava pelo corredor com o celular na mão, a atenção dividida entre a tela e o destino. E o copo de café que carregava na outra mão encontrou o cotovelo de um colega no momento errado. O café desceu pelo piso de mármore em uma mancha marrom e perfeitamente circular. O estagiário olhou para o chão. Olhou para o homem de macacão bege que estava a 4 metros. Não olhou para o rosto, olhou para o macacão, e o macacão era suficiente para identificar a função. Limpa isso logo, a voz saiu com a impaciência de quem está com pressa e com a arrogância de quem ainda não aprendeu a distinguir entre as duas coisas. Você está sendo pago para isso e foi embora. Rodrigo ficou parado ou rodou na M. O balde ao lado, a mancha de café no mesmo mármore calacata que ele havia olhado com propriedade por anos. O mesmo corredor onde havia caminhado com o reset dourado e os 3 executivos atrás. O mesmo andar onde havia abaixado o rosto para falar com uma mulher. Ajoelhada no chão como se falasse com algo abaixo da categoria de interlocutor válido. As primeiras lágrimas não foram dramáticas. Foram o tipo de lágrimas que aparecem quando o corpo finalmente encontra a saída para algo que ficou represado por tempo. Demais, não a explosão emocional de quem não controlou, mas o vazamento silencioso de quem controlou até o limite do que era possível. Escorreram pelo rosto com a gravidade simples das coisas que caem quando não há mais o que as segure. Ele começou a limpar o chão. Na sua opinião, qual foi a maior humilhação para o herdeiro? Perder a presidência ou ter que limpar o chão que ele mandava dedetizar? Escreva nos comentários, quero saber o que você pensa. O laboratório do 3º andar não era grande. Não tinha o tamanho que Conceição talvez imaginasse quando pensava. Nos anos de balde e avental, no tipo de espaço onde gostaria de trabalhar um dia. Mas tinha luz natural por 2 janelas? Tinha equipamentos que respondiam ao que ela pedia. Tinha uma equipe de 6 pesquisadores que haviam aprendido rapidamente que reuniões com a diretora científica eram mais produtivas quando as perguntas chegavam preparadas. O jaleco era de algodão simples, branco, sem bordado, sem logo de grife, sem nenhum dos marcadores de hierarquia que o ambiente havia sido construído para comunicar. Havia apenas um detalhe bordado no lado esquerdo do peito, o nome, em linha azul, sobre o título. Ela estava junto à janela quando o viu. O corredor de mármore do 2º andar era visível dali em ângulo, não completamente, mas o suficiente. A figura de macacão bege, curvada sobre o rodo. Era reconhecível pela postura e pelo contexto antes de ser reconhecível pelo rosto. Conceição ficou olhando por um momento. Não havia satisfação no sentido que a palavra normalmente carrega, não havia aquecimento. Não havia o prazer agudo da inversão de papéis. O que havia era algo mais próximo da resolução matemática de uma equação que ficou aberta por muito tempo. A sensação específica de quando um sistema que estava em desequilíbrio encontra finalmente o estado que as variáveis sempre apontavam como correto. Não era vingança. Era a restauração da ordem natural das coisas. Ao lado dela, Gabriel estava de frente para o quadro branco grande que havia pedido especificamente para o laboratório. Ele não era pesquisador ainda. Mas vinha às quartas à tarde depois da escola e havia algo no espaço que o deixava diferente de como ficava em outros lugares. Mais expandido, mais inteiro. A mão dele se movia sobre o quadro com a caneta de tinta azul. Não era uma molécula desta vez. Era uma equação mais simples, tão simples que caberia num guardanapo de papel marrom se alguém quisesse escrever nesse tipo de superfície. Que às vezes é a única superfície disponível e que às vezes é o suficiente. Do lado esquerdo, uma variável.
Do lado direito, outra, e entre elas, o sinal que não era de igualdade, era o sinal que indica que uma quantidade supera a outra, que uma força é maior que a força que tenta contê-la, que certas coisas existem em dimensão suficiente para que a comparação não precise de cálculo elaborado, conhecimento maior que arrogância. Conceição olhou para o filho para o quadro, para a equação escrita em letra de 8 anos, com a confiança de quem não tem dúvida sobre o que está afirmando. O sorriso que apareceu no seu rosto era pequeno, do tipo que não precisa de audiência para existir, que não foi construído para comunicar nada a ninguém em específico, que é apenas o sinal exterior de algo que se organiza corretamente por dentro depois de muito tempo organizado de forma errada. Ela voltou para a bancada. Havia trabalho. Agora eu pergunto a você, essa história nos ensina que a ciência verdadeira nunca se perde, ela apenas espera. Com a paciência das coisas que sabem o próprio valor, o momento em que o mundo finalmente fica quieto o suficiente para ouvi-la. Que o conhecimento ignorado pelo orgulho dos poderosos não desaparece no balde e no avental, ele fica ali. No bolso do uniforme, num guardanapo de papel marrom, esperando a pergunta certa de uma criança com um kit de moléculas coloridas. Se você gosta de histórias que tocam o coração e fazem pensar, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história de superação e emoção. A ciência de verdade nunca se perde, ela só espera o momento certo para brilhar. Você faz parte dessa família.